Fala galera, muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Nós estamos aqui em mais um episódio do Laboratório de Gestão, do nosso podcast, da Universidade Veiga de Almeida, do curso de Administração, turma da manhã. Eu me chamo Paulo Guarani. Boa tarde galera, eu me chamo Caio Prata e hoje estamos com um convidado muito especial, Felipe Magalhães, fundador da empresa Poison Donuts. Isso, a Poison Donuts é uma loja especializada em venda de donuts. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Vamos também debater alguns temas sobre gestão empresarial, que é algo que a gente tem estudado na nossa faculdade. E antes de começar o carro-chefe, a gente queria conhecer um pouco sobre a sua história, mais a fundo, de onde chegou para chegar até aqui, entendeu? Ótimo, vamos embora. Poison Donuts, ela tem mais ou menos 4 anos, tá? Eu comecei ela sozinho. Na verdade, eu comecei para ajudar uma amiga minha que queria ser missionária na África, né? Ela era da minha igreja e aí ela começou a vender pulseira na própria igreja para poder arrecadar fundos para ela poder viajar, né? Para fazer essa missão lá. E aí eu vi que, tipo assim, ela tava indo muito mal com aquilo, né? Não ia conseguir a grana para poder viajar. Aí eu falei, cara, eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de estar dentro da cozinha. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uns donuts, a gente pega, vende na igreja e todo o lucro é seu. Eu não quero saber de um centavo. Poxa, que E maneiro, aí a gente fez os primeiros donuts. Aí a primeira vez que a gente foi vender, a gente vendeu na verdade na Lagoa. Foi terrível, tipo assim, a gente levou um monte de donuts. E aí, tipo, a gente pagou R$18 de estacionamento e vendeu 2 donuts por R$10. Caramba, Foi terrível. Teve um prejuízo absurdo, imagina. Foi. E aí a gente depois levou pra igreja, só que na igreja, cara, estourou, todo mundo queria comprar, e a gente sempre tinha um culto lá, que era todo sábado, que era pros jovens. E aí a galera saía do culto e comia pra caramba e foi vendendo. Aí, tipo assim, em 2 semanas ela arrecadou, sei lá, 3 vezes, 4 vezes mais do que ela tava arrecadando em pulseira. E aí foi dando certo, né? E no meio disso eu trabalhava como redator publicitário, trabalhava no Multishow. E aí eu perdi meu emprego, eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu falei, cara, tem um donut, cara. Tá dando certo. E você falou que trabalhava como publicitário. Eu queria saber também um pouco mais sobre você, assim, na sua história. Se você começou a vender foi logo que você estava na faculdade. A gente soube que você estudou aqui na Veiga, não é? Estudei aqui você na fez Veiga, que na curso Veiguinha. aqui? Fiz faculdade de publicidade, não cheguei a concluir. Faltou sim. só o TCC. Poxa, Só a pontinha da... Chegou até o final e não até TCC. o final, só que eu tive que escolher, ou eu vou pelo caminho da faculdade, concluo a faculdade, me dedico nesse TCC, e foi na época que o Donut estava muito em alta, já começou a se tornar algo realmente profissional, e eu falei, cara, eu vou trancar a faculdade aqui e depois eu volto. E nunca mais voltei. Isso era muito difícil auxiliar os dois, né? Era. Que exige muito do antes, né? E é isso, aí eu tenho 27 anos, né? Fiz a faculdade de publicidade basicamente quase toda, só faltou realmente entregar o TCC. A faculdade de publicidade me ajudou muito, muito mesmo a criar marca, criar logotipo, tudo esse tipo de coisa. Eu tinha muita curiosidade de como é que foi essa criação, a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Mas eu queria também falar um pouquinho, como é que foi assim, o momento que você de fato sentiu que você precisava mudar assim, realmente de se dedicar à venda de donuts? Qual foi assim que você diria o ponto de virada assim da sua vida, assim, que você falou, poxa, realmente não vou voltar mais pra faculdade, não vou mais voltar pra Veiga, agora só vou me dedicar a isso aqui. Qual foi realmente esse ponto assim de virada assim na sua vida? Cara, eu costumo dizer que uma das maiores bênçãos que eu recebi na minha vida foi um desemprego. Caramba, sério? Foi um desemprego. Que ironia, né? Pois é, doideira. Porque às vezes fica numa situação muito cômoda na nossa vida, né? A gente se acostuma com certas coisas e pra gente tá tudo bem. E pra mim tava tudo bem, eu tava estagiando numa das maiores empresas de comunicação da América Latina, que é a Globosat. Eu trabalhava no Multishow, no Off, no Bis, no Filos, conheci diversos famosos. Tipo assim, pra mim aquilo era o máximo, eu tava no meu auge ali. E aí um belo dia eu perdi isso, né? E eu saí da minha zona de conforto, já ganhava um dinheirinho legal, não dependia mais dos meus pais e tal, então eu perdi aquilo de um dia pra noite. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora na minha vida? Eu já fiquei com medo, meu Deus do céu, será que eu vou ter que pedir dinheiro pro meu pai pra ir ao cinema? Voltar, né? Tipo, dar um passo atrás em tudo que você já tinha conquistado. Passar perrengue. E aí eu falei assim, cara, eu preciso dar uma guinada, o que eu vou fazer agora, né? E assim, eu tenho muita fé, eu confio muito em Deus. Legal. É a minha base, o que me trouxe até aqui. Então assim, eu nunca poderia chegar aqui e não falar disso, né?
Sim, claro. Então, assim, eu tava um dia andando na rua, aí eu tava falando assim, Deus, e aí, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Pra onde eu vou? O que eu devo fazer? E aí ele falou, cara, você tem eu vi dentro de mim, assim, sabe? Você tem um cérebro, pensa aí que tem um negócio bom aí que você já tá fazendo. E aí eu me liguei na hora do negócio do Donut e falei, cara, eu vou profissionalizar isso. Naquele momento Mas você já tava então, vendendo, quais né? eram as expectativas antes de entrar nisso? Cara, assim, a primeira vez que eu decidi profissionalizar isso, eu já tinha grandes expectativas, de verdade. Ah, legal. Eu já via algo grande nisso. As pessoas não viam, né? Tipo, e em casa, a família te deu muito apoio? Assim, cara, no início eles acharam meio que era uma brincadeirinha, né? Uma brincadeira. botaram muita fé, né? Um negócio sério. Meus pais são comerciantes, meu pai tem pizzaria. Então eu já nasci nesse meio já. Nesse ramo, né? Só que eu sempre tentei fugir disso, porque eu sempre vi meu pai como aquele... Meu pai é muito durão ainda, sabe? Tipo assim, ele não mexe com computador, ele é tudo escrito. Então, assim, meu pai trabalhava de segunda a segunda, não tinha folga. A gente, viajou pouquíssimas vezes, então, assim, eu tinha pavor disso. Pavor. Não queria disso de jeito nenhum pra minha vida. E eu sempre fugi disso. Tanto que quando eu decidi uma faculdade, eu falei, cara, eu quero ir pela publicidade, que é algo que foge disso, quero trabalhar em agência. Era uma outra vibe. E aí, quando eu apresentei isso pra eles, assim, eles gostaram. Meus pais sempre me apoiaram, né? Como posso falar que eles não me apoiaram. Mas no início vinha como uma brincadeira. E aí eu fui me dedicando, só que eu sempre vi potencial nisso. Eu falei, cara, isso tem futuro, porque eu consigo unir um produto que é bonito, que é gostoso, e eu já era apaixonado por donut. E aqui no Rio eu fui pesquisar uma vez para comprar donut, não achei. Eu falei, cara, tem um mercado aí. Então aí eu levei isso para casa, meus pais assim, ficaram meio, mas e a faculdade? Só não esquece da faculdade, Felipe, faculdade. Só que o negócio tomou uma proporção muito grande e aí eles viram que realmente era algo legal. E hoje em dia eles são meus braços direitos, né? Eles apoiam demais. Você falou de família, né? Falou que seus pais no início também tiveram um pouco desse receio. E eu queria saber se você tem algum exemplo, assim, alguma pessoa que seja uma inspiração pra você, ou talvez mesmo até na área de negócio, na área de vendas, enfim, alguém que você tenha olhado e falado, poxa, eu quero fazer parecido, quero seguir essa área. Alguma pessoa que seja, assim, uma inspiração, um exemplo pra você. Assim, eu tive pouco contato, porque eu era muito criança, mas o meu bisavô, ele veio de Portugal para trabalhar aqui, só que ele não veio com grana, não veio com nada. Meu avô, para você ter uma noção, ele vendia tripa na rua e ele não tinha dinheiro para comprar chinelo. Chegava no final do dia, ele pegava a faca e raspava o pé, porque ficava com uma crosta assim de machucado mesmo. Essa é a história que ele conta. E assim, é um cara que saiu do zero mesmo e conseguiu construir uma parada legal. E se hoje eu tive a oportunidade de estar aqui na Veiga estudando, tendo uma faculdade particular, foi muito lá atrás. Meu avô que plantou uma semente que minha família conseguiu colher. Então, assim, eu me inspiro muito, assim, em relação a caráter, trabalho, tudo. Meu pai também é um cara, assim, super... que eu gosto de me inspirar, assim. Meu pai, eu já nasci né, nesse meio. Então, assim, meu pai sempre me guiou, assim, por caminhos bons em relação a empreendedorismo. Ah, que legal. Chega nesse assunto, qual era o seu maior sonho quando criança? Você falou de infância, né, do seu avô, assim, de ver. Imagino que você deva ter bastante referências, assim, dessas pessoas na sua família. Qual que era esse sonho, assim, que você tinha? Porque eu imagino que talvez você não tivesse sonho de abrir o seu próprio negócio naquela época, né? Você falou que foi algo que apareceu, né? Foi uma oportunidade que você depois desenvolveu aquilo. Mas o que você queria quando você, sei lá, quando você era mais novo, que você vislumbrava, assim, no seu futuro? Qual era o seu sonho, assim, de carreira mesmo, enfim, de seguir o que você queria seguir? Cara, eu sempre fui um cara muito família, sempre gostei muito de família. Então, assim, meu sonho sempre foi construir família, casar, ter filhos, sempre quis ser pai. Doideira isso, mas eu sempre quis ser pai. Dar uma qualidade de vida legal pra minha família, sabe? E até você tocou até num assunto maneiro que, tipo assim, por mais que eu tentei fugir disso, eu lembro quando eu era pequeno, eu vendia bala no colégio. Meu pai tinha lanchonete, então assim, a gente pegava umas pizzazinhas que ele vendia, aí eu armava na porta de casa, aí vendia pizza, fazia sorvete para vender. Então isso meio que já tava dentro de mim, só que eu sempre tentei fugir por causa mais do seu pai, né? Do meu pai. Segunda a trabalhar. Puxado. E tipo assim, eu queria brincar com ele quando eu era pequeno, ele, não, agora não dá porque eu tenho que trabalhar. Aí eu ficava, não, pai, eu quero brincar, quero soltar pipa. Aí, não, agora não dá. Eu ficava meio frustrado com isso. Sim. Então vem de bastante tempo esse lado seu, essa veia de Já. gestão e tal.
Sempre teve assim, escondido lá dentro. Legal. E hoje você se considera realizado, assim, se você disser assim, poxa, Muito, cara. me sinto realizado profissionalmente, pessoalmente, assim, se você Muito. sente que alcançou o objetivo que você queria. Muito. Eu sou muito feliz com o que eu faço hoje em dia, porque eu Legal. consegui unir tudo que eu gosto. Que é o lado de publicidade, de marketing. Então, quem cuida hoje em dia das redes sociais, do marketing, da publicidade, sou eu. Minha namorada também me ajuda muito. Hoje em dia ela é nossa social media ali, ela faz toda essa parte de saque, de tudo isso. E também unir essa parte de gastronomia, que eu sempre fui apaixonado, sempre amei cozinhar. Assim, meu hobby era entrar na cozinha e ficar fazendo comida, cara. E às vezes a minha mãe... Eu sou bagunceiro, tá? Quem não é um pouquinho, né? Não, mas a minha... Não, você não tá entendendo. Minha mãe me matava. Caramba. Porque, tipo assim, eu sempre tive muito problema pra dormir de noite, né? Aí o que eu fazia? Eu ia pra cozinha fazer comida, e pra no dia seguinte ter uma De coisa madrugada. legal. De madrugada Nossa. De já. madrugada. Aí eu, tipo assim, era 3 horas da manhã, eu tava batendo bolo, tá ligado? Que isso. Só que eu não arrumava. No dia seguinte tava lá e a mãe, Felipe, Nossa. eu não acredito. Hoje em dia eu até brinco, ela falou, tá vendo? Valeu a pena essas noites que você ficou lá. Então, assim, eu sempre curti muito esse lado. Então, hoje em dia eu consegui trabalhar com essas duas coisas, assim, todos os donuts, 95, vou botar 95% dos donuts foi eu que criei mesmo. Aham. Foi eu que desenvolvi Que legal. lá, junto com os meus confeiteiros. Hoje em dia a gente tem uma galera boa que trabalha com a gente. Então, assim, foi o dia que eu sentei e falei, vamos fazer o cardápio. Aí eu falei, não, vamos fazer por aqui, vamos fazer por ali. Você falou sobre isso, eu queria começar a falar um pouco sobre a sua empresa, sobre a sua loja, né? Conta um pouco mais, né, sobre a sua loja. O que vocês fazem de fato, né? A gente já falou um pouquinho que vocês vendem donuts, mas como que é isso mesmo? Como é que funciona o processo de vocês? A gente queria saber um pouco mais sobre a sua empresa também. Após um donut, hoje em dia a gente tem 2 unidades, né? A gente tem uma no Shopping do Mac, que foi que começou. Começou assim não, né? A gente começou na rua, na bike mesmo, botando a cara. Logo depois, quando eu saí, tipo assim, perdi o emprego, falei, vou profissionalizar isso. Eu mesmo comecei a vender na rua, arrumei uma mesa. E assim, por mais que meu pai tenha comércio, e isso foi algo muito positivo que ele me ensinou, me passou pra mim, que ele não me ajudou financeiramente, não me ajudou... O que ele fez foi, tipo assim, cara, eu tenho um espaço aqui, que era a pizzaria dele, você pode fazer aqui. Mas, não toma grana, vai fazer outro negócio. Eu consegui conquistar, graças a Deus, tudo com o meu esforço. Então, assim, a gente começou vendendo lá na rua. Eu armava uma mesa, assim, tipo essa aqui, só que de plástico. Sim, sim. Aí botava na caixa de pizza e começava a vender pra galera. E fui aprimorando. E eu sempre fui chato com isso aqui, né? Embalagem, eu sempre achei que tem que ter um diferencial a parada. E aí a gente foi evoluindo, eu construí de madeira mesmo, com plástico, uma proteção, porque pegava poeira e não vendia tanto porque pegava poeira. E aí depois, quando eu botei isso, já melhorou as vendas. Aí eu juntei um pouquinho de dinheiro, mandei fazer um acrílico. Aí eu botei um acrílico em cima da mesa. E aí a mãe de um amigo meu falou assim, Felipe, eu tenho uma barraca de pipoca gourmet parada, você quer emprestada? Eu quero. Aí botei na barraca de pipoca gourmet e já aumentou a venda pra caramba. Poxa, Aí botei o acrílico em cima da barraca e aí explodiu. E aí pra só caramba. Nessa foi- época já tava foi com o Instagram, né? Já tava com o Instagram. Explodiu, tem 60 mil seguidores. Impressionante, Tá chegando impressionante quase já mesmo. 70 já. Já tá, assim, e tudo muito orgânico. Se a gente impulsionou, sei lá, R$300 de publicidade, foi muito até hoje. Foi tudo natural. Foi tudo Eu ia natural. até te perguntar isso, como é que foi essa explosão do seu Instagram, que realmente vocês têm bastante seguidores e de uns tempos pra cá, né, aumentou bastante. Como é que foi isso, né? Você falou que foi bem orgânico. Você esperava digamos, esse sucesso que vocês têm feito nas redes sociais? Assim, a gente teve uma virada de chave muito grande lá no início, que foi a parada da Bruna Marquezine. A gente até ia perguntar sobre isso, a gente viu que alguns famosos compartilharam, né? Foi uma virada de chave muito grande, porque assim, a gente estava nessa época da igreja e tal. E aí... É muito doido falar isso, cara, porque eu me arrepio até hoje. Eu fui dormir, aí eu tava olhando o Instagram da Bruna Marquezine, assim, isso na época a gente tinha uns 800 seguidores. Aham. E eu tava olhando ela no Instagram da Bruna Marquezine e falei assim, poxa Deus, bem que ela podia seguir a gente, né? Juro por Deus. Caraca, que isso, cara. Bem que ela podia seguir a gente, né? Fiquei olhando e tal, e peguei o celular, fui dormir. Aí no dia seguinte eu acordei e, por Deus, gente, tava lá, Bruna Marquezine começou a seguir vocês. Não, que isso, cara. Tô arrepiado, cara. Juro. A gente tinha, sei lá, uns 800 seguidores, mais ou menos. Que isso. Aí na mesma hora eu falei... Primeiro eu saí correndo da cama e falei, mãe, olha que seguiu a gente! Foi o primeiro famoso que Primeiro de fato famoso. estourou. E Impulsionou.
Imagino. Não, aí, tipo assim, na mesma hora eu falei, cara, oi, Bruna, tudo bem? Pô, sou muito fã do seu trabalho. Cara, Não, a tô gente arrepiado, cara, queria que isso. muito enviar uns donuts pra você e tal. Ela, claro, meu aniversário é semana que vem, pode enviar. Eu amo donut. Ela respondeu, caramba. Aí a gente conseguiu mandar pra ela e quando ela postou, cara, em primeiro lugar, tipo assim, acho que ela deixou pra 2 dias depois pra postar. Ela postou, graças a Deus, o donut já tava tudo, meu Deus do céu, cagado. Aí ela postou, a gente foi, sei lá, de 800 seguidores pra 6 mil em algumas horas. E era isso, gente cara. do Brasil Brasil inteiro, inteiro imagina. mandando mensagem. Tipo assim, essas influencers não sabem a arma que eles têm na mão, cara. Às de vezes verdade. realmente não. Quanto é não dá pra ter forte noção, né? isso, né? Não, é doideira, gente da Bahia. Vocês mandam por Sedex? Eu falei, não, moça, a gente não manda por Sedex. Que legal, cara. Que legal. Mas era gente do Brasil inteiro, cara, mandando mensagem. Foi uma loucura, foi uma das viradas de chave que a gente teve. E quem criou esse nome, Poison Donuts? Eu também tô bastante curioso. De onde vem, né? Foi Toda essa eu. marca. Poison Dante, vamos lá. Assim, eu tenho uma marca de muita referência lá nos Estados Unidos, chama Voodoo Donuts. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma marca que fica até lá dentro da Disney. Caramba. É maneiro, é uma marca bem grande lá. E tem essa pegada meio gótica, meio, tipo assim... É uma parada legal. Sim, sim. Ah, E eu falei, pô, cara, na época eu tava pegando referência de marcas, assim, pra poder criar um nome e tal. E eu falei, cara, eu gostei bastante dessa e tal. E aí, aqui no Rio, tinha o Brownie do Luiz, que ele tinha eles vendiam umas bordinhas de brownie chamado Veneno na Lata. Aí eu falei, caraca, veneno, poison donut. Aí eu tava, tipo assim, eu tava cozinhando, eu tava fazendo almoço. Tava ali, caraca, poison donut, vai ficar poison donut. Aí ficou. E ficou. Aí ficou. a gente tinha perguntado isso, né? Porque eu falei, cara... De veneno. Eu falei pra Eu você. falei, né? é porque Poison, no pé da letra, é poção. Aí ele falou Falei que é pra você. veneno. Te falei. Foi pra Legal. esse lado mais de veneno mesmo. E toda a temática é também baseado nisso, né? Porque a gente viu que tem essa temática mais de galáxias, essas coisas. Se você, enfim, no Instagram a gente vê bastante disso. Essa temática também é daí que surge essa ideia ou é algo mais que você também gosta, que você que teve Eu essa não ideia? acredito em ET, pra deixar claro. Eu pensei que ele teria uma teoria. Eu achei que Vou ele falar ia agora, conversar lançar com uma teoria agora daquela sobre de ET. conspiração. Não acredito em ET. Legal. Eu gosto muito do tema. Ah, sim, Esse imaginei. tema mais lúdico. Sempre gostei de filme de ficção científica. A gente ia falar certeza sobre disso. filme. É o que eu mais gosto, Tinha cara. certeza. Agora mas- acreditar já é outra coisa. Acreditar, não acho que seja o caminho, não. Mas, assim, eu sempre curti muito essa parada, assim, sabe? Tipo, de muita cor e tal. Eu gosto de tudo meio que seja diferente. Uhum. Eu tenho um fusquinha amarelo, pra você ter uma noção. Caramba, que maneiro, Amarelo. cara. Então, assim, eu gosto de tudo muito colorido, muito diferente. Sim. E aí eu contratei um designer chamado Fernando Fulli, um cara que manda bem pra caramba. E eu falei, cara, eu queria fazer uma marca, o nome é Poison Donut, eu queria um mascote de um ETzinho e tal. E aí ele desenhou mesmo a mão assim que eu digo no tablet. E aí me mandou na memória, eu falei, caraca, Ficou muito bom. maneiríssimo. Maneiríssimo. E qual unidade tem a maior procura? Você falou que vocês têm 2 unidades, né? Sem dúvida, Barra Shopping. Barra Shopping, maior Sem procura. dúvida. A gente vende 4, 5 vezes mais que a gente vende no Mera. Caramba, é isso tudo? Cara, no início foi uma loucura lá, né? Porque assim, a gente começou novamente sem incentivo financeiro de ninguém. Tudo que a gente construiu foi com a raça mesmo, foi juntando Foi grana. do lucro de antes, né? Tipo assim, eu fico abismado, porque tipo, uma barraquinha no Meyer, que a gente vendia na rua, não era nem no shopping no Meyer, depois que a gente Até foi pro duas shopping no Meyer, lojas. abriu uma loja no Barra Shopping, tá ligado? Fez a obra, a grana da loja do Barra Shopping, Foi tudo fonte foi tudo de lá. da barraquinha. Foi tudo de lá. Então, assim, foi uma loucura, cara. E quando a gente abriu, a gente esperava que fosse dar certo, obviamente, mas não esperava que fosse dar um boom tão grande quanto deu. Porque, assim, cara, final de semana, no início, a fila, tipo, sei lá, tinha 300 pessoas na fila. Era 200, 300 pessoas. A fila é absurda. Absurda. Então, assim, no início foi meio aterrorizante, na verdade. Não foi tão legal, não. Foi meio aterrorizante. Imagina. Foi um impacto grande, né? Foi. Porque, tipo assim, não era uma fila saudável, sabe? Era uma fila de 1h30, pô. E, pô, o cliente não gosta de ficar esperando 1h30 na fila. Não é uma parada legal. Falando sobre isso, como é que vocês fazem essa gestão, assim, da empresa de vocês, da loja de vocês? Porque a gente já conhece, né? Temos colegas que
que também já visitaram a loja de vocês, e que falaram isso, que realmente tem bastante procura, que às vezes a fila realmente fica muito grande. Eu queria saber como é que vocês fazem essa gestão ali enfim, dos clientes, né? De como que é o atendimento, como é que vocês fazem esse atendimento também, se tem alguma forma que vocês usam para agilizar esse processo, alguma coisa desse tipo. Cara, é tentativa, entendeu? Vamos ver se vai acertar. Se não acertou, corrige o erro rápido. Mas a gente... nossa loja lá no Barra Shopping, ela é muito pequenininha, ela tem 35 metros quadrados. Ah, sim. E a gente usa alguns equipamentos que são muito, muito grandes. Então, assim, é muito inviável a gente fazer o donut lá. E aí, o que a gente fez? A loucura que a gente fez no início, né? A gente produziu o donut no Meyer, fritava, glaciava, levava pra lá e lá decorava. Só que fazia essa viagem, tipo, 4, 5 vezes por dia. Só que às vezes pegava engarrafamento, pegava trânsito. A demanda era alta. A demanda era muito alta, então o cara às vezes ficava 1h30 na fila, chegava na hora pra comprar e não tinha mais donut, que tinha acabado. Aí tem que esperar vir do Meyer. Então, cara, era uma loucura. Logística muito inviável, né? Muito inviável. Hoje em dia a gente conseguiu alugar uma cozinha, que fica a 1 quilômetro mais ou menos de distância do Barra Shopping. E aí a gente consegue levar o donut da cozinha pra lá em 2 minutos. Muito mais tranquilo. Nossa, Muito mais. Agilizou muito esse processo. Mas foi, tipo assim, tentativa. Foi botar a cara, errar e tentar consertar o erro o mais rápido possível. Entendeu? Porque... Se não fosse errando, não chegaria onde está hoje. Né? Exatamente. A gente já errou várias vezes e assim, a gente corre o mais rápido possível. Errar faz parte. Do E processo, é bom Faz também errar. parte do progresso. Exatamente. Só que a gente tem que corrigir o erro o mais rápido possível. Sim. Em primeiro lugar, tem que ver o erro, né? Pra corrigir. Não insistir no erro. Exatamente. E falando sobre isso também, você falou que vocês tiveram bastante erros, né, no início, assim, até vocês realmente pegarem o jeito. Quais foram essas dificuldades, né? Você mencionou que lá no início você vendia no estacionamento, né? Tinha bastante dificuldade e tal. Como é que foram as dificuldades do início, assim, da sua loja, da sua empresa, do seu empreendimento, assim? As maiores dificuldades do início, que a gente sabe que todo empreendedor, quando tá começando, tem muita dificuldade, ainda mais no Brasil. Sim. Quais foram as suas maiores dificuldades, assim? Algo no início que você fala... Hoje você olha pra trás e fala, poxa, superei uma etapa muito difícil, assim, da nossa história. Cara, eu acho que eu sou muito grato a essas dificuldades. Em primeiro lugar, deixar claro isso. Sim, sim. Porque a dificuldade faz com que a gente seja forjado a ficar forte. Então, assim, eu sou muito grato a cada dificuldade que eu Foi passei. nisso que você cresceu, né? E eu dou valor hoje em dia, sabe? Tipo assim, eu falo, caramba, as coisas que eu já passei, cara, pra poder estar aqui. Então, acho que a maior dificuldade que a gente encontra empreendendo do zero é que você é tudo, né? Você faz tudo. Eu fazia compras, eu fazia o donut, eu vendia, eu decorava, eu fazia entrega, Era tudo com você, não era dividido? Eu pensei que Não, era não, dividido. eu né? comecei não sozinho, tinha equipe, né? Era não só tinha você. equipe. Não tinha equipe, porque E me você? ajudou muito, assim, eu sou muito grato. E se Deus quiser, eu tô caminhando para poder recompensar essa pessoa o máximo que eu puder. É minha mãe. Minha mãe me ajudou muito, muito mesmo. Tipo assim, ela ia lá, eu falava assim, mãe, eu tenho que fazer entrega agora, me ajuda. Ela ia lá, arrumava tudo, lavava a louça. Então, assim, as dificuldades eram basicamente essas. Era, tipo assim, empurrar o carrinho no meio da rua, e aí chovendo, e aí tinha que sair, porque a gente ficava no meio da rua, então, assim, a chuva batia no carrinho, e aí o cliente ficava... Tinha dia que não vendia tanto, aí você ficava meio desanimado. Porque na rua tem esse fator, né? Se tiver um dia chuvoso, você diminui muito as vendas. E vento, cara, já passou uns perrengues doido, cara. A logística também, pra você levar um produto tão perecível, tão delicado pra um lugar e ele tá lá bonito ainda, foi uma logística muito grande, sabe? Meu carro, tadinho, já sofreu muito. Já carreguei muita coisa de antes lá, meu carro. Imagina. Já sofreu bastante. O que te motiva a continuar fazendo o que você tem feito? Qual a sua maior motivação? Cara, eu acho que eu tenho um objetivo muito claro na minha cabeça, sabe? Eu acho que isso que mantém de pé qualquer pessoa, né? Eu acho que, por exemplo, vocês estão fazendo faculdade, é que vocês têm um objetivo na vida, né? Uhum. Então, por exemplo, vai ter matérias que vocês não gostam de fazer. Coisas que vocês às vezes não gostam de mais fazer. dito a respeito. Pessoas que vocês têm que lidar, que vocês não gostariam. Mas vocês ficam porque vocês têm um objetivo, né? Então, acho que o que me mantém de pé, o que me mantém alegre ainda é concluir esse objetivo. Eu quero deixar um legado. Eu quero dar um conforto legal para minha família. Eu quero poder ajudar as pessoas de alguma maneira, gerando emprego. Ou até trocando ideia mesmo, cara. Passando um caminho que eu já percorri, que eu sei que talvez seja
um caminho um pouco mais fácil agora, se eu der essa dica para elas. Então, assim, eu tenho muita vontade de realmente poder ajudar as pessoas. Sem dúvida, isso que você falou, pra gente que tá estudando, né, administração, acho que até pra quem estiver assistindo, que tiver interesse nessa área, que tiver alguma ligação com essa área, essa troca de ideia, essa troca de experiência é fundamental. E a respeito disso, eu queria saber como é que você faz, porque você me disse que você estudava publicidade. Aham. Então você não fez nenhum curso, por exemplo, de administração, de gestão. Não. E eu imagino que isso deva ter sido uma dificuldade muito grande no início, porque você não tinha um conhecimento, vamos dizer, técnico, né, específico ali da área de gestão, de empresa, gestão empresarial. Como é que foi como é que você se adaptou a esse ramo, né? Porque você, como você falou, você já tinha isso na sua veia, que você já vendia desde pequeno, já fazia dessa forma, mas chegar ali na prática mesmo e gerir uma empresa, né, gerenciar algo é realmente mais complicado. Como é que foi essa adaptação para você? Vender para mim é algo muito mais fácil do que gerir, tipo, financeiro. Eu sou zero, eu sou o cara de humanas, sou o cara da criatividade. Então, eu acho que, primeiramente, a gente tem que errar, acertar e também colar com pessoas que são o seu oposto, né, cara? Não o oposto, assim, de personalidade, nada do tipo, mas é o oposto de que, cara, eu sei que eu sou bom em marketing, publicidade, em venda, em posicionamento, em tudo isso, mas, pô, eu sei que eu sou ruim na parte financeira, eu sei que eu sou ruim em tal coisa, então, assim, vamos colar com pessoas assim. Foi isso que eu fiz. Tenho quase meu irmão, né, que é o Marcos Paulo, que hoje em dia ele é meu sócio. Ele é muito bom nessa parte de finança, de organização, eu sou zero organizado. Então, assim, eu colei muito com essa galera. E, assim, eu só tenho 27 anos, então, assim, hoje em dia eu sofro também um pouco dos efeitos colaterais, das responsabilidades de ter 27 anos e ter uma empresa com 40 funcionários. Então, assim, é doideira. Gerir 40 pessoas é muito complicado, cara. Eu digo onde há pessoas tem problemas e a partir do momento que a gente entender que onde tem pessoas tem problemas, a gente saber lidar com isso, as coisas ficam mais fáceis. Como é que você mantém um alto nível de atendimento ao cliente? Você falando de funcionários, são 40 funcionários no total. Como é que você mantém um alto nível? Cara, isso é um desafio muito grande. Talvez eu acho que é o maior desafio eu imagino da empresa, que deva né? ser. É o maior Atendimento desafio. ao cliente. É o maior desafio. Porque, assim, cara, cada um é cada um, todo mundo tem problema e às vezes a gente acaba indiretamente trazendo problema de casa e manter essa galera envolvida com o negócio, entendendo que existe um plano de carreira também, porque isso motiva as pessoas, sabe? Cara, eu tenho pra onde crescer. Então eu tô sempre assim, tendo um olhar muito humano para todos os meus funcionários. Eu chego, troco ideia, cada um deles eu sei o nome, eu converso, eu chamo para trocar ideia, falo, cara, o que tá acontecendo? Pô. E eu sou muito sensível às pessoas, isso é muito importante também. Não adianta você ser um proprietário de uma loja e você apenas cuidar dos donuts. Não, você tem que cuidar das pessoas que fazem os donuts, porque sem elas você não consegue fazer. Sem essas não chegou até sem onde equipe você não tem como crescer mais. Então eu sento, troco ideia, tento ser o mais sensível possível, passar a nossa missão para essas pessoas, passar o meu DNA para essas pessoas. Lá eu sempre falo, cara, que a gente não permite falta de respeito, preconceito, falta de educação. Aqui a gente quer lidar da melhor maneira possível, atender todo mundo da melhor maneira possível. E cara, ficar em cima também. Ter algumas pessoas realmente para estar ali observando se o atendimento tá bom, puxar a orelha quando não tá legal. Isso tudo, assim, contribui para que essas pessoas passem a missão da empresa para os clientes, entende? Então, assim, mas mesmo assim, cara, é um desafio muito grande. É um desafio diário. Não é tipo, uma vez por mês a gente tem uma reunião, não. É todo dia a gente troca ideia, dá feedback. Se tiver que mandar embora, a gente tem que mandar embora porque está indo contra a política da empresa. Então, assim, é um desafio diário. Eu acho que o maior desafio da empresa total é gerir pessoas. Mas gera um desgaste, um esforço, mas vale a pena. Vale. Eu sou apaixonado, cara. Sou apaixonado. E saber que hoje em dia, com 27 anos, eu consigo fornecer 40 empregos para as pessoas é muito gratificante para mim. É o meu maior prêmio. São 40 vidas que você 40 vidas. É o que te mantém vivo. Você tá ajudando. 40 e vidas. A gente falou um pouco sobre... Você falou um pouco sobre logística, né? Agora a gente falou um pouco também sobre a gestão ali de pessoas. Como é que funciona o marketing? Porque a gente falou um pouco sobre Instagram. Você citou o caso que no início não era tão importante o Instagram. Que não era tão impactante. E hoje em dia vocês têm vários
milhares de seguidores. Como é que funciona o marketing de vocês? Está totalmente focado nas redes sociais? Tem alguma outra forma de divulgar a loja de vocês, a empresa de vocês? Como é que vocês atuam nessa área de marketing? Cara, eu tenho essa formação de publicidade e também eu tive uma das melhores escolas da minha vida, que a vida proporcionou para mim, que foi trabalhar lá na Globosat. Então eu aprendi muita coisa mesmo lá, e eu aplico tudo isso na minha empresa. Então, por exemplo, toda a área de marketing, criação, sou eu que faço hoje em dia. Eu fico meio atolado, às vezes não consigo dar tanto foco nisso, então às vezes a gente peca em algumas coisas e tal, mas eu que tento sempre elaborar algumas campanhas de criação, de donut personalizado para tal dia sazonal e tal. Então hoje em dia eu que cuido dessa área, e a minha namorada é ela que responde as redes sociais, ela é contratada para isso também. Sim. Tem esse Você acha saque. que as redes sociais foram importantes no momento da pandemia? Muito total. A Poison Donut, ela é 100% baseada no Instagram. Foi através do Instagram que fez a gente dar esse boom também. E assim, o Instagram proporcionou a melhor propaganda possível, que é a boca a boca, né? O cliente chegar, postar uma foto, falar, cara, olha que Divulgar o trabalho, né? Eu falei, cara, se a gente gastou R$300 foi muito hoje em dia. Vários famosos, né, divulgaram, né? Não só o Bruno Marquezine, né? A gente tava fazendo uma pesquisa também sobre o Instagram de vocês, e a gente viu que outros famosos, Bebeto postou. Bebeto. Pô, Lá atrás. realmente, assim, foi uma mudança muito grande, né, o Instagram, assim, pra vocês. Foi. Cara, e a gente lida com um produto muito instagramável, né? Então, assim, é um produto bonito e gostoso. Então, assim, as fotos são belíssimas. Hoje em dia as Fotos são pessoas... Obrigado. As pessoas querem postar, cara. Hoje em dia o celular, se você vai num lugar diferente, você que a primeira coisa que você No quer fazer... restaurante vai postar. Antes de comer, posta. Foto. Você vai, sei lá, escalar uma montanha, você chega lá em cima, o que você faz? Posta, faz Foto. a mídia. Faz a famosa mídia. Então, assim, as empresas que estão se adequando a isso, de lidarem com produtos instagramáveis, com certeza tem um futuro legal aí. Tem um sucesso maior, né? Como é que é o processo de produção perguntar do exatamente donuts? isso. Se vocês têm alguma parceria, como é que vocês fazem pra arrecadar os ingredientes, ou se você realmente vai E chegando nisso, compra? qual é o carro-chefe da loja? Beleza. O carro-chefe, vou começar com essa pergunta primeiro, é o de chantilly com morango. É o que mais Chantilly sai. É o que mais sai, é o que mais vende. O que mais sai. Escolhi já no É o início. que você pegou, né? Não, esse aí que é o Nutella com Com morango. Nutella com morango? O chantilly sim. com morango, ele é recheado, né? Com chantilly, pedaço de morango, em cima vem açúcar de confeiteiro e morango. E assim, cara, é o mais levinho, o mais, tipo assim, agrada todo mundo. E assim, hoje em dia a gente tem 27 sabores no nosso cardápio. 27. Então, você imagina ingredientes para 27 sabores. Eu ia perguntar isso. Como é que vocês fazem também pra gerenciar isso? É muita loucura. Hoje em dia a gente tem um setor de compras, né? A gente conseguiu esse luxo de contratar uma pessoa para gerenciar essa parte de compras para que não faltasse nada. Porque sempre foi muita doideira, cara. Porque assim, a gente era tudo muito sozinho, né? Então assim, eu fazia compras e às vezes faltava alguma coisa, corre lá, volta aqui. E o funcionário às vezes não avisava, vai faltar tal coisa. Então assim, era uma loucura. Então a gente fez um cronograma de compras, né? Uma educação de compras, que ainda tem seus erros, mas a gente está tentando acertar o máximo Amenizando possível. o máximo possível. Exatamente. Então assim, toda segunda-feira é o dia a gente parar e fazer pedido, de recolher os pedidos dos funcionários. Então os padeiros, vão pedir farinha, ovo, leite. Aí a parte da confeitaria, porque tem duas partes de confeitaria, uma de elaboração de recheio e uma outra que é só a parte que decora. Então a parte de recheio pede leite condensado, todos os insumos para fazer os recheios, banana, para fazer doce de banana. E a parte da confeitaria final pede o Rocks de ovo maltine. Pode falar a marca? Pode, né? Pode. Pode. Sem problema. Tá tranquilo. E aí a gente concentra essa galera para fazer esses pedidos. Cada setor tem uma pessoa responsável para fazer esses pedidos e leva esses pedidos para a pessoa de compras. E a pessoa de compras pede para quarta-feira chegar, que é o meio da semana. E assim não falta ingrediente em dia nenhum. Assim, né, na teoria é muito lindo, mas sempre acaba faltando alguma coisinha e a gente sai correndo, compra uma coisinha lá. E quem É pensou difícil. nesses 27 sabores? Tudo fui eu. Tudo você. Tudo sozinho? Não, sozinho também é uma palavra muito forte, mas assim, antes da gente abrir, a gente trabalhava com um cardápio variado todos os dias, então todo dia tinha sabor diferente.
a gente já tem no nosso repertório mais de 100 sabores que a gente já fez. Desde bacon com caramelo até floresta negra, enfim. E aí a gente sentou antes de abrir a loja e falou, cara, a gente precisa de um cardápio fixo, porque não dá pra fazer cardápio variado lá. E aí a gente sentou, eu e minhas confeiteiras, e a gente falou, cara, vamos fazer isso aqui. A gente foi pensando, então a gente pensou junto. Você falou que tem uma pessoa só que faz as compras, né? Que fica responsável por esse setor de compras. Quais são as equipes que você tem hoje? Você falou que lá no início era tudo você. Você que fazia tudo. Você comprava, você que vendia, você que divulgava. Como que é a sua equipe hoje? Como é que é essa gestão dessa equipe que você tem hoje? Você que faz a gestão, acredito, né? Você que controla tudo, que organiza tudo. Mas como é que é essa gestão dessa equipe? Como é que é essa equipe que você tem hoje? Você falou que são 40 funcionários, né? Eles são divididos mais ou menos em que setores, né? Em que departamentos, assim, mais ou menos? Cara, no início é muito difícil de contratar pessoas capacitadas para funções mais delicadas, né? Funções, por exemplo, de RH e tal. Então, assim, até pouco tempo a gente fazia tudo novamente sozinho, né? A gente dava o nosso jeito e o RH era eu, fazia entrevista e tal. E aí chegou uma hora que a gente viu, cara, a gente precisa estar em outros lugares e não fazendo entrevista, né? A gente precisa estar em outros lugares e não fazendo compras. Então, hoje em dia a gente dividiu no setor de compras, que tem uma responsável e um amigo meu que faz as compras de carro. Então, se ele sair para algum outro lugar, ele vai lá e compra, e os outros são por telefone e entrega na nossa loja. Tem o setor de RH, que faz o recrutamento, faz o acompanhamento dos funcionários. Vocês estão bem, vocês não estão, desligamento, enfim, faz toda essa parte de RH. Entendi. Tem a nossa nutricionista também hoje em dia. A gente entendeu que a gente está numa das maiores vitrines do Rio de Janeiro, se não a maior, que é o Barra Shopping. Então a gente tem que ter um acompanhamento nutricional para ver se está tudo de acordo com as normas de vigilância sanitária, se os funcionários estão adequados a trabalhar lá também. Sem contar que toda a burocracia, que, cara, meu Deus do céu, é uma vida muito burocrática quem trabalha com alimento. Então, tem que ter um acompanhamento. E também uma supervisora na loja também, pra gente ter um pouquinho mais de vida social, que a gente não tá lá tendo. Sim, claro. Então, hoje em dia a gente tem esses setores, assim, tem a parte financeira também, que quem trabalha é o Marcos Paulo, que faz todo tipo de pagamento de boleto. Ele também tem uma auxiliar dele, que é a Nicole, faz toda essa parte já de boleto, agendamento, tudo isso, pra gente poder se organizar melhor. Por enquanto, a gente tem isso. E também tem uma confeiteira chefe, que também cuida das outras confeiteiras. Poxa, cara, muito interessante, né? Muito legal essa troca de experiência, né? Ver como é que funciona mesmo as coisas na prática. E quais são os seus planos pro futuro? A gente ficou sabendo que você vai abrir uma loja no Meia. Então, a gente quer crescer, cara. A gente tem uma meta que até o final do ano a gente quer estar com 4 lojas. A gente está com a nossa primeira já no Barra Shopping, a gente vai abrir agora no Meyer uma loja, super instagramável também, super bacana, então a gente tá muito feliz. As obras já começam já essa semana, inclusive, então mais ou menos daqui uns 2 meses deve ter inaugurado já. Que legal. E a nossa meta é abrir mais 2 lojas além dessas, uma, se Deus quiser, na Tijuca e uma outra na Zona Sul. Aí a gente Daqui. vai à loucura. A Tijuca Do lado aqui. A Tijuca tem um público, assim, fã. Voltando um pouquinho nisso, né, sobre essa abertura de lojas, como é que foi que você escolheu esses lugares? Como é que foi essa pesquisa de mercado para saber, na Barra é um ótimo lugar para abrir, no Meia, imagino também que tem um pouco das raízes, né, que você falou que começou ali, então também tem esse lado. Mas como é que foi essa escolha? Você fez essa pesquisa de mercado? Você viu mesmo ali onde que você teria mais retorno? Como é que foi? O Meia, foi aquilo que você falou, eu nasci e cresci no Meia, então assim, eu já conheço o povo do Meia, então eu sei dos gostos que eles têm, da onde eu poderia vender, do melhor ponto, de onde não seria legal, o preço. Então isso tudo assim eu já meio que já tinha dentro de mim já, porque eu nasci e cresci lá. Agora, o Barra Shop foi um convite do Barra Shop. Caramba, A gente foi foi um convidado. convite. Não sabia. O Barra Shop ligou pra gente, ó, a gente gostou do produto de vocês e tal, a gente tem algumas lojas aqui pra vocês. Vocês querem vir dar uma olhada? Só que eu fui e falei, cara, não, né, pro Barra Shop. Muito grande pra mim, Pô, talvez. eu tava saindo de uma barraca de rua, Pô, pra imagina. um Barra Shopping da vida. Imagina. Loucura, né? Loucura. Eu falei, cara, eu mesmo. vou só pra saber como é que é. No ruim, eu conhecia as entranhas do Barra Shopping. Com poucas expectativas. Tipo assim, não é que tava com poucas expectativas, mas eu falei, cara, acho que é muito caro e tal. Sim. E aí a gente foi lá visitar, ela me mostrou 2 lojas pra gente. A primeira loja, eu falei, não, um ponto muito ruim e tal.
Aí na segunda, quando ela mostrou que a loja que a gente tá hoje em dia, no meio da praça de alimentação, eu falei, cara, aí alguma coisa acendeu assim na minha cabeça. E ela me falou o valor, eu falei, caraca, meu irmão, não sabia nem que podia pagar isso tudo aqui. E aí eu fiquei aquilo na cabeça e eu falei, cara, se a gente vender tantos donuts, vai dar pra pagar isso aqui. E eu falei, mano, meu Deus do céu, cara, será que vai, será que não vai? Aí eu cheguei em casa, a gente saiu da visita e tal, e eu comecei a fazer conta, cara. Eu falei, cara, se eu vender tantos donuts a tal preço, pô, vai sobrar isso, vai faltar aquilo, né? Comecei, funcionário, fiz conta, bababá, bababá. Aí eu falei, cara, acho que dá, hein, acho que dá, hein. Aí eu, tipo assim, foi loucura. Aí eu comecei a fazer essas contas. E aí a gente falou, cara, vamos apostar. A gente tinha um dinheiro guardado já, que a gente tava já querendo abrir uma loja. A gente tinha um dinheiro guardado. Eu falei, cara, vamos embora, vamos botar a cara a tapa. E aí foi isso. E aí, assim, nesse período de assinar contrato, eu falei, eu tava com muito medo. Eu falei, cara, será que vai vender? Será que não vai? Como é que é o público do Barra Shop? Como é que não é? Porque não é um público que eu tô acostumado a vender ainda 100%. Então eu fiquei na praça de alimentação, cara. Fui na praça de alimentação todos os dias da semana. Fiquei lá sentado, vendo quantas pessoas passavam, se tava cheio, se não Nossa, tava. genial. Se as lojas do lado vendiam, não vendiam, Você qual vê horário de concorrência pico, também. qual não era. Fui ver se tinha alguma concorrência indireta. Uma direta não tinha loja de donut, né? Você falou que não tinha muito no Rio. Foi, Né? então, uma das maiores decisões da sua vida, né? Ah, foi. E é mais certa, talvez. Foi assim, foi uma virada de chave, mais uma, né? Mais uma. Mas essa foi uma das mais importantes, assim. Eu digo que os 2 meses, assim, de obras que a gente teve lá no Barra Shop foram os 2 piores meses da minha vida. Porque Tava eu muito tive crise de ansioso. ansiedade todos os dias. conseguia Passava dormir, né? mal, meu olho... Ficar treinando, imagina. E um medo, né, cara? Porque é um investimento Uma incerteza, você não grande. sabe se vai dar certo ou não. E pra sair do shopping é muito caro. Não é só você falar, gente, não deu não, valeu, obrigado, valeu. Não, se Tem você todo um sair, custo, né? é um custo, assim, gigantesco. Então a gente botou tudo isso no papel e, então, assim, só tinha uma opção, dar certo. Entendeu? E quando tava chegando no final já pra abrir, o dinheiro tava acabando, aquele dinheiro que a gente guardou. Sim. E foi logo no período também de janeiro, ali, que, tipo assim, as vendas caíram muito, porque o pessoal tava viajando, o pessoal gastando muito dinheiro, final de Dinheiro do ano. Natal, pô. Aí eu falei, cara, meu Deus do céu. Aí, tipo assim, foi um dos piores meses da minha vida. Sem sombra de dúvidas, né? Foi um período muito de ansiedade. que Quais legal, dicas você daria pra uma pessoa que está pensando em montar o seu próprio negócio? Pensando assim mais sobre esse lado de empreendedorismo mesmo, Ah, se você tivesse que dar uma dica pra alguém. cara, eu sou a favor da inovação. E inovar não quer dizer que eu vou criar um produto novo. Inovar quer dizer que eu vou pegar as referências que existem no mercado e vou constituir isso num produto, num serviço, em alguma coisa assim do tipo. Foi basicamente o que eu fiz, assim. Acho que não tem... Nada é criado. Acho que ninguém cria nada. Né? Porque a única pessoa que criou alguma coisa foi Deus que criou tudo. Só que, por exemplo, o cara que fez a Coca-Cola, né? Ele pegou a água, ele pegou o açúcar, ele pegou tudo isso e juntou. Mas isso já existia, né? Isso não foi ele que produziu a água, não foi isso que aconteceu. Então, assim, você pegar as maiores referências que se você tem, que você gosta, alguma coisa que também está no teu DNA, e transformar isso num produto diferenciado. Porque, assim, o que eu mais vejo hoje em dia é a galera, sei lá, vendendo brownie. E aí, tipo assim, pega o brownie do Luiz e faz brownie da Maria. Uhum. E faz a mesma coisa, entende? Não Sem muda nada, nenhum não experimenta, não diferencial. mudar nem mais uma coisinha, né? Pô, não tem um diferencial, não tem nada. Então, assim, eu sei que o início é meio perrengue de você ter um diferencial, de você ter uma caixa. Pô, pra eu ter uma caixa dessa demorou muito, cara. Porque uma caixa dessa não é barato. E você não consegue comprar 100. Você tem que comprar no mínimo 1000. Caramba. Pois é. Nossa, Isso na sabia. época não tinha grana. Gente, eu sabia também, não. Na época não tinha grana. Então, assim, e você comprando 1000, você paga o valor lá em cima. Então, assim, se você combinar muito mais, aí vai cair no valor, aí vai ficando mais acessível. Então, assim, a galera que tá começando não tem grana Não pra tem, comprar uma caixa dessa. Foi o que aconteceu comigo. Então, o que eu podia inovar? O que eu podia mostrar pro meu cliente que eu tô Tem que entregando alguma coisa despertar a diferente? criatividade, né? Exatamente. Então, assim, eu pegava uma embalagem de plástico que todo mundo vende, mas, pô, botava um adesivo, botava um recadinho. Fazer um diferencial. Exatamente. Seria o diferencial, seria esse contato com o cliente, seria o diferencial da sua, no início ali. Ser sensível a pessoas, cara. Acho Sim. que isso acho Fundamental, que é né? Fundamental. Você entender com quem você está lidando. Um dos pilares. E assim, você transformar aquilo que todo mundo já faz em uma coisa diferente. Você pode vender o brownie.
Tá. Mas, Mas pô, muda faz alguma coisa. Muda uma coisa, faz um... Bota sua cara ali, né? um dinossauro brownie, sei lá, qualquer coisa, sabe? E aí, Legal. tipo assim, você usa a temática do dinossauro, aí você, sei lá, bota ovinhos de chocolate, só que ovinhos de dinossauro, qualquer coisa, cara. Aí quem quiser. Já são várias Quem dicas quiser, muito gente. importantes. Mas faça alguma coisa diferente, entendeu? Saia do batido, porque o batido todo mundo já tá acostumado a ver. E é aquilo que a gente conversou, cara, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer falar, olha aqui que eu tenho, olha aqui onde que eu tô. Então, pô, o cara que já tem o brownie, ele não vai tirar foto. O brownie da Maria, não vai tirar foto do brownie da Maria, porque, pô, todo mundo tem um brownie da Maria, cara. O cara é uma coisa diferente, o cara é uma coisa que chama atenção. Então, assim, precisa estar sempre se renovando. Pô, legal, cara. Bom saber que você se sente muito feliz hoje. E a gente tá chegando no final, cara. A gente tá chegando no final da nossa Já? entrevista, nosso tempo é limitado. Infelizmente, estamos chegando no final. Infelizmente, a conversa tá muito boa. Mas antes eu queria fazer mais uma pergunta. Se você tivesse que voltar no tempo hoje, supor que a máquina do tempo foi inventada agora, nesse exato momento. E você volta no tempo e fala com o Felipe de 4 anos atrás, né, que foi criada a marca que você começou a vender, o que você falaria pra ele? Continua? O que você falaria? Que você daria alguma dica? Faria alguma coisa diferente? Cara, eu acho que eu ficaria atrás do poste só observando. olhando. Falaria nada. Nada. Que legal. Segue aí. Pode errar, pô. Deixa, vai errar. Ficaria atrás do poste só vendo assim, caramba, olha como é que tava o negócio ali. Olha como é que eu passava os perrengues. O medo. Não falaria nada, cara. Nem, tipo assim, nem botaria um caminho mais fácil pra ir. Porque talvez esse caminho mais fácil hoje eu nem existiria hoje. Esses 2 meses que você falou que foram mais difíceis da criação no Barra Shopping, né? É. Caramba. Imagina que Não deve falaria ter sido. nada, cara. Legal. Ficava quietinho na minha. Legal. Bom, Felipe, agora estamos encerrando a nossa entrevista, estamos chegando bem no final. Prazer. Mas antes da gente encerrar, eu queria fazer um gamezinho aqui com você, uma dinâmica. Beleza. Como se fosse um bate-bola, sabe? Um Bate-volta. ping-pong, assim, um bate-volta. A gente fala um tema, a gente vai falar um tema aqui, pode ser uma palavra, algum assunto, alguma coisa. E aí você me fala o que vier na sua mente sobre aquilo, tá? Beleza. Não precisa ser só uma palavra, pode ser uma frase pequena, pode ser um assunto pequeno, só pra gente Tá. também conhecer um pouco mais de você, também dar uma descontraída, pode também comer alguma coisa se você quiser. Fechou? Fechou, vambora. Podemos? Vamos lá. Um medo. Morrer. Um desejo. Ter filho. Uma paixão. E o trabalho. Empreendedorismo pra você. Sangue na veia. Tá no sangue. É. Uma inspiração. Meu bisavô, desculpa. Legal. O que foi a pandemia pra você, nesse momento? Há uma superação, você sabe? Me tirou da zona de conforto. Te forçou a mudar, né? Me forçou a mudar. Legal. Um sonho. Um sonho. Ter filhos novamente. Acho que é a mesma coisa. Um fracasso que você tenha feito. Um fracasso não, vai, mas sei lá, uma falha que você gostaria de talvez não ter cometido ali, talvez no início do seu negócio, no início do seu empreendimento, no início da sua loja. Cara, não tem falhas não, tô usando. Cara, eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu ficava muito ansioso e acabava, às vezes, passando isso pras pessoas. Então, eu gostaria de ser mais maleável no início, assim. Legal. Não queria ser... Se pudesse mudar uma coisa na sua trajetória, qual seria? Nada. Nada. Instagram pra você, o que seria? O que você define Instagram? Cara, Importância do Instagram pra você. Minha base de venda. É minha maior vitrine. É o Instagram. Minha vitrine. É ali que as pessoas conhecem, é ali que as pessoas marcam umas as outras, é ali que o boca a boca rola. Que não é mais o boca a boca só a gente conversando, Sim. é o boca a boca de você com 1000 seguidores, você posta um negócio e 1000 pessoas podem estão ver. sabendo. Então, assim, o Instagram hoje em dia é a nossa base. Legal. Qualquer negócio. Uma curiosidade sobre o Felipe que poucos saibam. Curiosidade. Que deu pra falar no horário. Sei lá. Uma coisa que você gosta de Tenho fazer. medo de avião. Medo de avião? Medo de avião. Sério? Se fosse expandir a marca, como é que faria? Não, tô fazendo tratamento psicológico pra isso. É, né? imagina, daqui a pouco você toda tem. terça-feira eu tenho psicóloga pra me ajudar nisso, que é doideira. Abrir uma unidade em São Paulo. Cara, eu tenho uma viagem agora dia 31 com Aí, um ó. fornecedor lá Aí, pro ó. sul. Eu já tô aqui assim, meu Deus do céu. Como é que vai ser? Mas assim, eu vou enfrentar o problema. Trabalhar, né? É o que você falou, né? As dificuldades estão aí pra gente se É, superar. exatamente. Poison Donuts pra você. O que é a Poison Donuts pra Meu você? filho. Isso aí é assim, é meu xodó. E assim, muito difícil de eu me desgrudar disso aí. Muito difícil mesmo. Legal, legal. Se fosse pra deixar uma mensagem pro Felipe do futuro, A gente qual falou, mensagem você a deixaria? gente falou que você falaria pra você, né? No passado, 4 anos no passado, Agora se você no pudesse futuro. voltar. E no futuro agora, se você tivesse que falar alguma coisa pra você daqui a alguns anos. Daqui a 4 anos, vai, mais ou Vai ser menos. difícil. Tipo assim, se eu encontrasse comigo mesmo. Ou daqui se a você 4 quisesse anos, deixar uma mensagem pra lá na frente você olhar e falar, pô, consegui, cara, consegui fazer isso mantenha aí que os você pés no falou. chão.
mantenho os pés no chão. Eu acho que é o mais importante, porque, tipo assim, o sucesso, né, tipo, ele é muito traiçoeiro. Eu vejo muito isso, eu tenho muito medo. Então, eu sempre peço muito pra Deus, mantenha meus pés no chão. Tipo, por exemplo, agora abrir ao lado pessoal aqui. Claro, eu claro, acho quer um saber. absurdo pagarem R$4.000 numa blusa da Gucci, por exemplo. Eu acho um absurdo. Sim. E eu peço muito a Deus, se um dia eu tiver a possibilidade de pagar R$4.000 numa blusa da Gucci, eu não pague. Porque eu acho um absurdo, na minha concepção. Então, assim, como eu me mantenho os meus pés no chão, com a cabeça direitinho, assim, pra não fazer besteira. Legal, legal. Mais uma? Tem mais uma aí? Como que os seus melhores amigos te definiriam? Se eu chegasse para os seus melhores amigos, aquelas pessoas que te conhecem há bastante tempo, eu falasse assim, quem é o Felipe Magalhães? Acho que eles iam falar que o Felipe é um cara legal, um cara do bem, pelo menos eu tento ser, e esforçado. Acho que é Legal. isso. Quem é o Felipe por seus pais? Filhinho da mamãe. Coisinha. Pensando, mas o meu pai, assim, eu acho que meu pai sempre foi muito bom, meu pai nunca foi de falar muita coisa e tal, mas eu acho que eles hoje em dia eles sentem muito orgulho, assim, eles deixam claro isso, eles mostram pra todo mundo aqui, ó, meu filho, o que ele tá fazendo. Então, acho que eles hoje em dia eles têm bastante orgulho, assim, de quem eu me tornei, daquilo que eles plantaram, né? Porque se hoje em dia eu sou quem eu sou, assim, é muita criação deles, né? A melhor Sempre sensação me que tem, né? ensinaram Você saber que certo. tá dando orgulho pros seus pais. Com certeza, assim, eles me ensinaram certo, a ser um homem de caráter, honesto, trabalhar de forma correta. Então, assim, tudo isso foi passado por eles. Então, acho que eles têm orgulho. Pra finalizar, Felipe por Felipe. Como que você se definiria? Algo que você gostaria Eu sou de meio doido, falar. cara. Sou meio doido. Eu gosto muito de coisas diferentes, então, Diferente. assim, eu gosto de fugir do óbvio. Inovação, como você falou. Inovação. Eu gosto de poder ajudar as pessoas. Eu acho que isso é dos meus grandes objetivos de vida, da minha missão aqui na Terra. É poder ajudar as pessoas, não só financeiramente, mas trocando ideia. Então, assim, acho que fica um cara bacana no final das contas. Tem meus erros, meus defeitos, meus medos, minhas inseguranças. Quem não como tem, todo né? ser humano todo mundo tem. tem. Exatamente, cara, todo mundo tem. E às vezes a gente carrega um fardo tão grande na nossa vida, no geral, ainda mais por causa de rede social, que é ser perfeito. Mas a grande realidade é que ninguém é perfeito, cara. Isso é Todo mundo verdade. tem problema, todo mundo tem dias ruins. Eu viro e mexo, eu tô chorando, falo, cara, pô, hoje o dia não tá legal. Mas faz parte da vida, faz né? parte, faz parte do processo. Felipe, a gente queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, pela sua papo foi bom disposição demais. de vir. Tenho certeza bom que as demais. pessoas também gostaram bastante. Foi uma Uma troca muito experiência, interessante, né? Muito boa. E divulga aí, cara, divulga sua marca, né? Obviamente, a gente falou bastante de Instagram, né? Pode falar suas redes aí, obviamente, né? Pode ficar aqui em pé, assim, mexendo que nem o... Claro. o fantasia. Divulga tudo aí, o que você tiver pra divulgar, suas redes sociais da sua Essa empresa. aqui é nossa empresa, Poison Donuts. Temos Pode donuts aqui que mostrar eles a vão comer caixinha, daqui a se pouco. A melhor parte vai ser aqui, essa. ó. Coisa bonita. Trouxe pra eles. Espero que não haja brigas. Não haverá. Então, essa daí a parte vai ser mais difícil. Estamos no Barra Shopping. Em breve estaremos com uma loja no Meia, mas por enquanto, Shopping no Meia. É onde vai encontrar a gente assim pela Zona Norte. E o Instagram? Poison_Donuts, com S no final. Não é só Donuts. Poison_Donuts. Podem seguir que é Sigam. sucesso. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Que agradeço Realmente o foi uma convite, troca de experiência muito feliz. sensacional. Gratidão. Muito obrigado. Feliz. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio do podcast Laboratório de Gestão. Muito obrigado pela companhia de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado. Obrigado, Fique com Deus. galera. Já pro YouTube? Cara, vai pro... Acho que vai. Acredito que sim. Tem problema não, né? Não. Ah, tá. Falei besteira? Já pensou? Já pensou? Não, deu no último segundo. Pô, gente, ó, a minha imagem no YouTube não pode. No YouTube.